Beth, primeiro deixa eu te agradecer. Obrigado pelo pronto aceite. O nosso Nefrotalks aqui recheado de gente boa, você, Edu, Fernando, muita gente legal já passou por aqui. E hoje vamos Bacana, falar de um obrigada pelo tema, convite. que você domina como poucos. Eu quero te escutar bastante, mais te escutar do que falar. Mas você vai ver que é um Opa, belo de um bate-papo. O Thiagão tá aí nos vendo também, ó. Essa turma da Nefro aí, eu tenho certeza que tem muito a contribuir com a nossa audiência. tá Beleza? certo, vamos lá. Então tá. Vamos lá, eu vou começar aqui de uma maneira tal que, se a gente precisar editar, a gente vai estar com a ideia de fazer um canal no YouTube. A gente já tem material para edição para depois. Perfeito. Olá, seja bem-vindo a mais um Nefrotalks. Eu sou o Dr. José Neto, clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte, diretor de ensino do grupo Nefroclínicas. E tenho hoje comigo aqui no Nefrotalks a doutora Elizabeth Macariello, uma das grandes especialistas, para mim, uma das grandes nefrologistas do país, mas no quesito injúria renal aguda, sabe como poucos. Vocês que nos acompanham por aqui já tiveram a oportunidade de ver o Eduardo Rocha, que é um grande parceiro da Beth, né, Beth? Há É isso muitos aí. anos, vocês dois cortaram muito mato alto aí para chegar no que vocês têm aí hoje, e a gente vai escutar um pouquinho dessa história aqui hoje. Então, Beth, muito obrigado pela presença, pelo carinho. E eu queria que, antes da gente começar, que você contasse um pouquinho de quem é a doutora Elizabeth, de onde ela vem, qual que é a formação dela, qual que é o background por trás da Beth. Então, sou carioca, né? Apesar de ter passado em algumas outras cidades, a maior parte do tempo eu estudei no Rio de Janeiro, fiz faculdade no Rio, fiz residência de nefrologia no Rio de Janeiro, na UERJ. Fui para São Paulo fazer meu doutorado e depois fui para os Estados Unidos, fui para Boston, para Harvard fazer o pós-doutorado, um pouco de ciência básica para variar das agruras que é trabalhar no dia a dia com paciente grave em nefrologia hospitalar, né? Então, do ponto de vista profissional, eu passei já tem 27 anos de trabalho junto com o Edu, né? A gente esteve juntos na residência e depois trabalhando no dia a dia dentro de nefrologia hospitalar. Eu gosto muito disso, é a área que eu mais gosto é injúria renal aguda. Obviamente, a nefrologia me cativou muito por conta de glomerulopatia, muito quando eu estava no internato. Então, a decisão de fazer nefrologia foi pelo doente com doença autoimune, né? Paciente com lúpus e com outras glomerulopatias, doenças sistêmicas associadas. Mas depois eu me apaixonei por insuficiência renal aguda quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar dentro do hospital e dentro da terapia intensiva, né? Enfim, eu acho que esses últimos 20 anos é basicamente esse trabalho com paciente mais grave e paciente hospitalizado. Ô, Beth, o pessoal que nos acompanha aqui na Nefra Academy sabe que um dos grandes propósitos da Nefra Academy é reunir a comunidade nefrológica. A gente tem visto cada vez o nefrologista mais é, desgostoso, até de uma certa maneira incompreendido, sem ninguém para falar por ele. Então, por que não juntar forças? Esse é um dos grandes motivos. E aí a gente acaba trazendo essas pessoas, escutando a audiência e trazendo personas como você aqui para estar falando de assuntos que têm um grande interesse. Só que nessa conversa, uma das coisas que acabou surgindo foi o NefroExpert, que acabou que por uma fatalidade você não pôde participar do último, mas você não só vai participar do nosso NefroExpert Estou agora 24, curiosíssima. 24 e 25 agora de abril, aí no Rio, primeira vez que a gente alça voos para fora de Belo Horizonte,
Então, para quem quiser participar dessa imersão de 2 dias, basta clicar no link que está no perfil, são vagas limitadas, inclusive por lote. Esse primeiro lote, em teoria, ele vem semana que vem, mas eu acho que ele não chega lá, porque a maior parte das vagas tinham sido já preenchidas hoje. E Beth vai estar lá conosco Com falando, certeza. falando sobre IRA, junto com o João Luiz, junto com o Edu, e a gente vai Espero passar um aprender pouquinho muito, aqui. viu, Ah, Neto? você vai ver que é Porque legal. a programação do NephroExpert me deixou com muita vontade, principalmente por não ser somente técnico do ponto de vista médico, né? E o conteúdo tem uma abrangência mais geral de vida, né? Que eu acho que é uma questão importante para quem faz medicina, né? Para quem e para a gente que é nefrologista que acaba se subespecializando e fazendo áreas mais específicas, na verdade é muito importante a gente abrir e sempre estar pronto a aprender novas coisas. Eu acho que isso é fundamental. E parece que a gente estava trocando pensamento aqui, porque a minha pergunta para você não tem nada a ver com IRA. É, como é que faz para ter uma relação de tanto tempo? Como é que faz para trabalhar em equipe com o Edu? E o Edu é uma peça-chave aí nessa equipe, mas você tem inúmeros nefrologistas trabalhando com vocês trabalham numa forma extremamente horizontalizada, não é aquela coisa, não, nós somos os chefes, não, eu vejo vocês fazendo um trabalho super bacana e dentro dessa linha vamos sair um pouquinho do técnico, o que você tem para ensinar para a gente, Beth, desses quase 30 anos aí de parceria e conduzindo uma equipe com tanto brilhantismo? Olha, Neto, eu acho que o sucesso de lidar com gente é gostar de gente, né? E respeitar muito as qualidades dos outros, né? De respeitar o espaço dos outros e os sonhos de cada um, porque não necessariamente quando você tem uma equipe, nem todo mundo tem os mesmos sonhos, e mesmo que você tenha, ao longo do tempo, isso vai mudando, né? A gente às vezes começa, por exemplo, eu comecei gostando de glomerulopatia, depois gosto de insuficiência renal aguda, já fiz transplante, então assim, na nossa vida a gente vai mudando os focos e querendo aprender coisas novas em geral e isso acontece com todo mundo, né? E respeitar esses tempos e a gente tentar respeitar as pessoas no que elas sabem de fazer melhor, né? No que elas sabem fazer melhor, eu acho que isso é fundamental. E eu acho que basicamente é o respeito e a aceitação, uma tolerância grande, muito mais do que uma determinação, um foco, né? Um foco em, olha, eu acho que a gente vai por aqui, eu gosto mais disso, mas existe espaço, e existe espaço, né, para se trabalhar em conjunto. Eu gosto de trabalhar muito, gosto de trabalhar em equipe, né? Eu nunca fui muito afeita a ser, a trazer tudo para mim. Eu gosto de dividir as decisões, não porque eu não saiba decidir sozinha, mas eu gosto de decidir em conjunto, porque eu acho que isso fortalece, né? E o resultado final às vezes é muito melhor, né? Quando a gente divide e compartilha. Tem uma frase da Clarice Lispector que eu gosto muito, que é uma escritora que eu amo de paixão, que ela diz algo mais ou menos assim: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. E eu costumo dizer que esse acompanhado tem que ser bem acompanhado. E eu falo que a parceria que a gente de fora vê sua com o Edu e com a turma que forma esse time tão forte que vocês têm aí no Rio, mais através do que o respeito é também dar o exemplo. Eu vejo isso muito vindo de vocês. Porque não é simplesmente, não, nós estamos numa posição hierárquica e você que acabou de entrar. Não, pelo contrário, vocês veem o time como um todo e aquela pessoa que acabou de entrar no time, ela é abraçada de uma maneira tal, e isso é muito bacana de se ver. E eu acho que isso tem que ser falado mais, porque isso tem que crescer. Poxa, a nefrologia, nossa especialidade é um ovo. A gente tem que estar junto. A gente, juntos nós somos muito mais fortes, né? Com certeza. E as pessoas mais jovens, né?
tem muito a acrescentar. Eu acho isso também. Às vezes você vai passando o tempo e tem aquela percepção, algumas pessoas têm a percepção de que por isso não pode olhar para o lado. Então, e tem muita gente jovem, muito competente e com muito a acrescentar e muito para ensinar. Eu acho que isso é importante a gente olhar para isso também. Show de bola. Ô, Beth, eu queria escutar um pouquinho da sua história. É, como é que você encontrou a IRA? Onde que vocês começaram, provavelmente juntos, eu acredito, a pegar esse apelo maior pela injúria renal aguda? E porque uma coisa é você olhar hoje a Beth, o Edu, a Nefro, poxa, uma grande referência. Quando vocês começaram, foi uma oportunidade? Foi uma questão de Foi, momento? Como é que foi? do ponto de vista, foi uma oportunidade, na verdade, em 93, quem fazia terapia intensiva, Edu é um pouco mais velho do que eu, né? E eu ainda estava na residência, né? O Edu voltou da França e começou a fazer. Mentalmente não, né, Beth? Ah, Mentalmente ele bate com meus meninos. mas a diferença não é tão grande assim. E o Edu estava voltando, ele estava fazendo terapia intensiva na Clínica São Vicente e surgiu a oportunidade, então, de fazer nefrologia hospitalar, mais do que insuficiência renal aguda, num formato um pouco diferente do formato que existia no Rio de Janeiro, que era também diferente do que existe em São Paulo e em outros lugares. Na verdade, o Rio de Janeiro tem um histórico de diálise móvel, né, em que os centros de diálise saíam, os profissionais que trabalhavam no centro de diálise iam para o hospital quando eram chamados para responder um parecer ou para dialisar. Então, isso se chamava externa, né? Então, até hoje no Rio de Janeiro se chama externa. E a gente ficava dentro do hospital, os equipamentos que aos poucos a gente foi incorporando e as pessoas que vieram trabalhar com a gente tinha, o objetivo era ficar dentro do hospital e por isso mesmo a gente nunca criou, teve ou se fixou em um centro de diálise externo, né? Sempre fazendo a consultório, tudo bem, mas é nefrologia hospitalar. E a nefrologia hospitalar, ela foi se modificando com o tempo, né? Em 93 a gente não tinha a gente não tinha as classificações de insuficiência renal aguda, a nomenclatura era outra, era insuficiência renal aguda, era descrita de uma forma muito diferente mesmo nos papers, na literatura tinham 1000 definições, a Sociedade Brasileira de Nefrologia tinha uma, a europeia, cada um usava de um jeito. E em 96 isso começou a mudar, quando teve o congresso de contínuo, na verdade, um congresso de insuficiência renal aguda, basicamente de suporte dialítico em San Diego, que foi o primeiro CRRT, em que começou-se a discutir todas essas questões e a gente foi acompanhando a literatura ao longo desse período, né? E, basicamente, a grande maioria dos pacientes que internam num estado grave, eles têm algum grau de disfunção crônica e, em cima dessa disfunção crônica, pioram ou fazem uma insuficiência renal aguda, ou são pacientes que desenvolvem algum grau de disfunção renal aguda durante a sua internação. E evoluem para uma recuperação total ou parcial, ou não recuperam nesse pós. Então, acaba que a gente vê dentro do hospital, desde o crônico que tem uma injúria sobreposta, aquele paciente que evolui com o que a gente chama de lesão renal aguda, uma injúria mais prolongada, e aquele paciente que sai crônico dessa internação. Isso foi acontecendo obviamente, a maior alegria é você ver um doente grave sair com recuperação
orgânica, né, com essas disfunções graves que tem no momento do evento agudo, e o paciente sair falando e sem dependência de diálise, com cognição. Então, todas isso é muito estimulante versus a gente olhar para o doente crônico e que naquela época era mais complexo ainda. Eu sou da época que a gente tinha tanque, então até se instalar as máquinas de proporção no centro crônico, etc., e ter realmente essa felicidade de ter um resultado favorável para o paciente com doença renal crônica ou transplante, era mais difícil. Então, a diálise, a insuficiência renal aguda era sempre um alento, uma possibilidade, uma perspectiva desse paciente sair, né? Desse paciente ter uma sobrevida e recuperar, né? A gente poder intervir de alguma forma favorável e recuperar esse paciente. Ô, Beth, você contou um pouquinho aí da história da nefrologia, em paralelo aí, inclusive, com a IRA, e esses últimos 20 anos, principalmente, eles foram grandes mudanças, tanto conceituais, como você disse, a gente não sabia nem como chama, o que era IRA, né? Agora a gente já tem pelo menos o que padronizar, quanto também do ponto de vista de tratamento, né? As terapias, que é basicamente o que eu queria conversar muito com vocês, porque vocês têm muita experiência nisso, elas vieram crescendo demais. Para quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu sou um grande admirador e usuário da medicina baseada em evidência. E a hora que a gente olha de uma maneira seca para a literatura, isso significa pegar a evidência de forma isolada, terapias contínuas versus outras terapias, principalmente as híbridas, elas não têm grandes diferenças em termos de desfechos clínicos. Só que, para quem também gosta do tema, como eu, da medicina baseada em evidência, a medicina baseada em evidência ela tem três pilares. A melhor evidência disponível, a experiência clínica e os valores e preferências do nosso cliente. Eu queria te escutar muito com relação à sua experiência clínica, porque vocês, sem dúvida nenhuma, são, no Brasil, uma das maiores referências em terapias contínuas. Então, o que levou vocês a começarem a fazer e hoje serem uma referência? E aí, a hora que você vai para a literatura, o próprio Cadigo fala, olha, são terapias complementares, faça aquilo que você se sinta melhor fazendo. E eu vejo que vocês se sentem melhor fazendo a contínua. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Como é que é esse dia a dia da contínua? Quem que merece? É para todo mundo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que muita gente tem essa dúvida. Então, você tem duas formas de encarar, como você falou. Encarar de fora, né, e dizer que não existe diferença em termos de desfecho duro, né, que é desfecho mortalidade, mas quando a gente está do lado do paciente e observa a resposta desse paciente, existem diferenças nas formas como você pode dialisar esse paciente, ou depurar esse paciente, ou para que ele precisa de algum tipo de suporte, né? Então, basicamente, eu acho que isso tudo depende do paciente que você tem na frente, né? Então, quem decide a terapia é o doente, no fundo, né? A gente só adequa a melhor terapia para as necessidades. Então, no início, quando a gente começou, a gente usava uma bomba de rolete, ou seja, aqueles pacientes que não toleravam os banhos com acetato, a gente não tinha banho. Enfim, era uma percepção de que os pacientes mais instáveis, geralmente pacientes de cirurgia cardíaca, pós-operatório de cirurgia cardíaca, mais instáveis, pacientes infartados, enfim, uma sepse mais grave, a gente não tinha muito o que oferecer e a gente fazia então esse procedimento mais lento, né? À medida que a literatura foi crescendo e a experiência também, em 2000, a gente criou um critério de alocação, sabe, Neto? Assim,
a gente começou a pensar, tem tanta crítica, e em determinado momento tinha crítica de que a gente só fazia contínua e de que não precisava fazer isso, que isso é um tratamento extremamente dispendioso e que por que você vai fazer isso? Você vai atender menos pessoas e, na verdade, vai ter um pool grande de pacientes que não vão ser atendidos e que não é necessário. Na verdade, aquela curva de melhora de quem vai sobreviver, ela é bem na parte central dessa curva, nas pontas. O paciente que está muito bem ou muito mal, ele vai evoluir mal. Mas aí a gente criou esses critérios de alocação, ou seja, não é a indicação do procedimento. A indicação é feita pelas necessidades do doente. Se ele tem uma acidemia importante, se ele tem basicamente uma necessidade de retirada de volume, ou se ele tem mais uremia, vai depender da indicação, a eficiência da diálise que a gente seleciona. Mas a questão do volume é uma questão importante, então, e da instabilidade, né, da capacidade do paciente, na verdade, de mobilizar volume de intra e extravascular. Então, a gente acabou criando esse critério de alocação, que a gente fez uma homenagem para o Rio de Janeiro, por isso ele chama Rios, no inglês bem macarrônico, né? Renal Intensity of Support, e totalmente ao contrário, mas enfim. Então, no Rios, a gente aloca os pacientes em nível 0, sem nenhum suporte, até o nível 3 de suporte, sendo que alguns desses, o tipo 1 pode ser A ou B, 2 pode ser A ou B, 3 pode ser A ou B, e o que vai variar aí é a intensidade, eventualmente a eficiência do procedimento, né? Então, se ele é diário, se ele dias alternados, nível 1 é dias alternados, nível 2 ele é diário, nível 3 é um procedimento contínuo, e aí, de acordo com a eficiência. E a partir daí, tudo ficou mais simples, ou seja, não tem uma indicação baseada no que eu gosto mais de fazer contínuo. A indicação é do doente. O que a gente percebe é que, assim, no mesmo viés da literatura, a gente tem aí 30% dos pacientes fazendo contínuo, quando a gente olha no número total de procedimentos, mas a gente tem em torno de 80% a 90%, dependendo da terapia intensiva, iniciando em procedimento contínuo. Então, é como se ele entrasse num procedimento. Ele é muito grave, ele entra num procedimento para retirada de volume, para estabilização, ele precisa de mais suporte por um tempo prolongado, maior, ou a cada momento, para repor a tampão, ou para retirada de volume, ou para suporte, eventualmente, desse paciente. E à medida que ele melhora, ele vai reduzindo o suporte renal. Então, ele pode entrar em contínuo e passar por uma prolongada ou para uma intermitente, ou eventualmente ele passa de uma contínua e suspende, porque começa a urinar, e com as novas membranas aí, eventualmente a gente tem visto isso com a utilização de algumas membranas de adsorção em pacientes sépticos, os pacientes entrando muito graves em suporte contínuo com uma membrana adsortiva e saindo 2, 3 dias depois direto, urinando e saindo de suporte. Mas, em geral, a gente vê curvas, né, de melhor e pior, e o paciente entra em contínua, sai para prolongada, vai para intermitente, volta para contínua. Então, depende muito do perfil desse doente, né? A gente agora na Covid, que tem pacientes extremamente graves do ponto de vista respiratório, com muita acidose, com muita acidemia, e esses pacientes, eventualmente, eles têm uma necessidade maior de reposição, de suporte, se eles não tiverem ECMO, né? Ou eventualmente associado, acoplado a um ECMO venoso, enfim, ao suporte necessário nesses casos. Então, para te responder, assim, a gente sempre tentou fazer não baseado no nível de disfunção renal,
que eu acho que são duas questões bem diferentes, que é diagnóstico de insuficiência renal aguda, biomarcadores, como você diagnostica, como você classifica e o porquê que você faz suporte. Você faz o suporte ou terapia ou substituição renal baseado em fatores que muitas vezes, que normalmente não estão nem incluídos como os critérios de diagnóstico de insuficiência renal aguda, né? Então, é diferente a indicação de terapia substitutiva do diagnóstico de insuficiência renal aguda, né? Eu acho que a gente vai falar, dando tempo, a respeito dessa questão do time, que eu acho que tem um pouco disso que você colocou aqui. Mas se eu pegar, falar assim, não, a hora que eu penso em contínuo, me vem na cabeça a instabilidade hemodinâmica. Talvez seja o grande protagonismo da contínua. Agora, a gente tem aquela instabilidade hemodinâmica de, vamos pegar uma nora a 5 ml por hora, a 10, a 50, a 100. Tem algum norte que vocês acabam usando para falar assim, ó, daqui para frente só contínua, daqui para frente nem é contínua? Como é que é isso no seu dia a dia? Olha, eu acho que assim, a decisão de não dar suporte, ela precisa estar na cabeça da gente o tempo todo. E aí é uma questão de restrição de terapia, né? Então, aquele paciente que realmente não tem possibilidades terapêuticas, não faz sentido a gente fazer qualquer tipo de terapia, também não faz sentido fazer contínua. Então, e essa discussão ela precisa estar dentro da terapia intensiva e a gente precisa participar, porque não faz sentido o oncologista determinar que não vai fazer mais nada, ou o paciente ter indicação de não ter pulmão, ou não tem indicação de transplante cardíaco e tem uma insuficiência cardíaca irreversível. Enfim, a gente tem que estar nessa discussão de não conseguir, não poder, não prestar esse atendimento, assim, não fazer futilidade, na verdade, né? Não ter futilidade. Com relação às doses, eu acho que não é só a alteração hemodinâmica, eu acho que a instabilidade metabólica também é importante, né? E a volemia, o quanto que a gente precisa de retirada volêmica e quanto que esse paciente suporta esse tipo de retirada, né? Eventualmente, quando a dose é baixa de noradrenalina ou de amina e não existe mais nenhuma indicação maior de necessidade contínua de outro tipo de reposição, de tampão e volemia, é possível fazer prolongado, eventualmente até o doente fica melhor, ele não fica mais imobilizado, enfim. Existe essa possibilidade. E às vezes a gente começa assim e percebe que não vai dar. Né? Quando começa a dialisar efetivamente com uma retirada de volume um pouco maior para aquelas 12 horas, o paciente não suporta, ou às vezes ele não suporta do ponto de vista de osmolaridade, né? Paciente com comprometimento do sistema nervoso central, é uma indicação mais precisa, inclusive com mais nível de evidência que a gente faça procedimentos mais lentos. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Mas não que tenha que ser, né, contínua só porque está com um cheirinho de noradrenalina. Eu vou Né? Acho que aproveitar Pode finalizar. Não, é isso, pode falar. Eu estou vendo aqui a pergunta da Kátia. Kátia está falando a respeito da sua experiência com a Covid e a diálise contínua, perguntando se você tem algum dado, Beth, em relação, eu acredito que com relação à recuperação de função renal, tempo de diálise, mortalidade, vocês já têm alguma coisa compilada? Porque volume vocês fizeram, né? A gente está coletando dados, a gente ainda não tem análise estatística. O que está mais fácil já para ter algum resultado são os casos em que a gente usou membrana adsortiva, né?
em que o número não é muito grande, o N não é muito grande, são cerca de 30 e poucos pacientes, mas a gente teve uma letalidade hospitalar bem menor nesses pacientes. A gente só precisa analisar, isso é um dado cru que não foi totalmente, não foi avaliado adequadamente ainda, mas é muito tentador falar, utilizar nesses casos mais graves, né? No momento realmente do cytokine storm e nos quadros mais claros de disfunção, disfunção importante nesses pacientes. Os outros pacientes, a gente observa que tem uma insuficiência renal prolongada, né? Mas é muito associada à ventilação mecânica, né? Então, muito lado a lado com a ventilação mecânica. Hoje eu estava vendo alguns dados, alguns gráficos, mas ainda sem análise estatística, e assim, é muito, muito linkado à necessidade de ventilação mecânica. Beth, quando vocês ligam uma contínua, um número médio de tempo, de horas que esse paciente fica ligado é em torno de quanto tempo, mais ou menos? Norte. Só para eu formular a próxima pergunta para ti. É em torno de entre 20 e 22 horas. Beleza. Um dos grandes calcanhares de Aquiles que nós temos é a anticoagulação desses pacientes. Vocês vieram de uns anos para cá também, abraçaram a questão do citrato. Citrato que, quando chegou fazendo muito barulho, mas por causa muito, eu acho que até por causa de logística, talvez ele não tenha vingado da maneira como ele poderia ter vingado. Eu queria a experiência de vocês com o citrato. Então, na verdade, em 97 eu tive em San Diego com Ravindra Mehta, e foi ele lá com o David Watt que começaram a utilizar o citrato em terapias contínuas, porque o citrato era usado nas terapias de aferese. E quem faz aferese na UCSD, na Universidade de San Diego, é a nefrologia. Então, eles tinham um paciente com HIT e começaram, não sabiam como anticoagular esse paciente, começaram a fazer citrato lá. Então, em 97, eu tive lá com o Ravindra Mehta para aprender como se fazia, como é que ele fazia citrato e entender como funcionava e tentar trazer de volta, né? Entre 97 e 99 e 2000, não existia citrato estéreo no Brasil para a gente usar, né? A gente já tinha até como conseguir quem manipulasse o citrato para a gente nas concentrações a 4%, que eram as concentrações que eram utilizadas pelo Ravi Mehta, mas não tinha citrato estéreo. Até que a gente conseguiu uma empresa no Sul que fazia citrato por filtração, esterilizava o citrato por filtração em cascata, e fazia umas soluções mãe em torno de 38% a 40% de citrato, e aí a gente começou a utilizar citrato em 2000. Então, tem aí 20 anos, né? E a gente começou usando citrato num modelo como a gente começou a fazer contínua com bomba de infusão, né? Depois a gente usou a FAD100, que era uma máquina produzida no Brasil. Depois a gente usou a Prisminha, depois a gente usou a Diapac, a Prismaflex, né? E agora a gente usa a Multifiltrate. A gente tinha um formato de prescrição que envolvia múltiplas. Na verdade, a gente não tem máquina aqui com as múltiplas infusões que a gente fazia, né? De pré, pós e, enfim, de uma forma quase um mobile, em que ajustava tampão, anticoagulação, eficiência, com várias soluções simultâneas em pontos diferentes do sistema.
Atualmente a gente está usando a Prisma ou basicamente a Multifiltrate na Redditor e eventualmente a Prisma. E com os programas built-in, né, os softwares que o equipamento tem, que são também funcionam de uma outra maneira enfim, você, na verdade, prescreve um pouco diferente com o mesmo resultado final, né, de anticoagulação. Vocês fazem Da mesma forma, regional? regional, anticoagulação regional. Na verdade, por que ela é regional? Porque a gente coloca o citrato na entrada do sistema e repõe cálcio na saída do sistema, né? E o E, doente não fica anticoagulado. Na e o verdade, antes a gente fazia com a anticoagulação cálcio em veia central, né? Porque isso permite o catéter ficar mais anticoagulado, né? e o controle laboratorial disso, logisticamente falando, funciona bem? Vocês tiveram algum grande trabalho com isso ou No por início onde você... foi complexo, né? No começo a gente até ficava à vontade, porque usar calciônico na gasometria 20 anos atrás era uma questão, porque eram pedidos separados, eram vários pedidos, mas aos poucos você entra num processo de organização tal, que todo mundo sabe que você colhe 3 vezes por dia e ok, né? Não assim, é uma coisa absolutamente factível, né? Se você tem o cálcio iônico e se você organiza a equipe para essas coletas. É óbvio que sempre tem possibilidade de problema, se não existe estrutura, é mais complexo, sim, né? Não é só fazer, você tem que ajustar, né? Cada paciente tem a sua dose específica num determinado momento, até porque recebe citrato de outras fontes, enfim. Legal. Beth, eu vou puxar um pouquinho para aquele início da nossa conversa, que a gente começou a falar um pouquinho a respeito do time de iniciar a TRS. A gente tem aquelas indicações clássicas, né? Volume, uremia, potássio, acidose, uma intoxicação por droga, que fosse dialisável. Você tem aquela situação que você perdeu o tempo, que você complicou, e você tem aquela 50 tons de cinza. Você olha e fala assim, vai precisar, não sei se é hoje, talvez seja amanhã. E aí começam os estudos, precoce versus tardia. E eu costumo dizer que a gente não tem que buscar nem precoce nem tardia, né? Você tem que buscar o timing correto. Esse timing correto, Beth, você acha que dá para colocar isso de uma forma protocolar? O olho clínico, o olho de anos ali de beira do leito faz muita diferença ainda. Olha, eu tendo a achar que faz, né? Certamente a gente vai ter um algoritmo daqui a pouco que vai ser capaz de Verdade. decidir pela gente até melhor, né? Que vai saber se aquele paciente até vai responder ou não vai responder com alguma medida, algum outro marcador XYZ, se a gente deve ou não deve, quanto volume ele consegue tirar ml por minuto. Mas, enfim, eu acho que atualmente a gente, quanto mais informação a gente tem sobre o doente, mais juízo de valor a gente consegue fazer da ideia de quando a gente deve começar. Então, obviamente, examinou o doente, mas invariavelmente a gente não começa suporte, embora fale precoce, como está descrito como precoce, que é simplesmente eu acho que o doente pode vir a ter alguma coisa, né? Assim, em geral, quando a gente olha para os nossos dados, os pacientes têm pelo menos 2 indicações, mesmo que não seja que você possa corrigir temporariamente a hipercalemia, ele tem algum grau de hipercalemia, mesmo que você possa temporariamente ou tentar corrigir um pouco a acidemia, se ele não urina, isso é uma questão importante. Então, a maioria das vezes eles têm uma ou duas indicações de suporte e hipervolemia, com certeza, é uma das maiores indicações
e acidemia também, né? Eu acho O que Beth, são as maiores indicações. um negócio que eu costumo fazer, uma coisa pessoal minha, eu pego grandes trials, e ano passado teve um grande trial a respeito disso, que foi o Start Shake D, AKI, perdão, e ele define uma persona, né, que é aquele... Qual que foi a pessoa média que eles começaram a dialisar precoce? Eu guardo isso na minha cabeça para ter uma ideia do que, talvez o que não fazer, o que talvez seja precoce demais. E essa persona tinha creatina de 3,5, potássio de 4,5, ainda urinava na casa de 400 ml e, na média, 70% em VM e em noradrenalina. Ou seja, é muito aquele que você bate o olho e fala assim, acho que eu Dá vou para ter de esperar. dialisar, mas dá para esperar, né? Então, é engraçado, eu tento, de uma certa maneira, pragmatizar a ciência. Então, trazer para o meu dia a dia, eu estava no hospital hoje, eu vi um paciente exatamente desse jeito. Eu tinha urinado 550 nas últimas 24 horas, nora ascendente, mas ainda com nora 7 ml, ventilação mecânica, Covid, né? Atualmente tudo é Covid. Mas uma creatina ali na casa de 3, um potássio controlado, uma leve acidose, é aquele, não. Eu até acho que amanhã ou depois da manhã eu vou estar precisando de alisá-lo, mas hoje dá para segurar. E é engraçado que esse dá para segurar, às vezes as pessoas, a gente não consegue aferir aquilo que não é feito, né? Porque a hora que você Uhum. deixa de fazer, você Você não vê tomou o uma dolo que... decisão, você pegou uma Exatamente. rua, não dá para E, voltar. mas a hora que você põe um catéter, você já começa a ter o risco do próprio catéter em si, da infecção do catéter, da colocação, da complicação mecânica, do próprio procedimento. Então, essa responsabilidade nossa de chegar e falar assim, não, peraí, demais, né? Às vezes o menos é mais em medicina. Então, a gente tem que ter um Eu certo cuidado concordo, eu com isso, concordo. né? Eu concordo que o menos é mais. Porque muitas vezes o doente se dá conta, se resolve sozinho, né? Então, agora, quando é que a gente tem tempo para deixar ele se resolver sozinho ou não vai ter tempo, essa é a decisão, né? Não vai dar tempo de esperar, porque vai estar degringolando, as coisas estão ficando complicadas. Então, às vezes a creatinina é de 0,9, mas ele não está urinando nada. A creatinina de manhã é 0,9, mas parou de urinar, está hipervolêmico, está acidótico, está chocado. É aquele que Aí você sabe que amanhã ele vai continuar pior, né? Definitivamente se ele não tem tiver chance de amanhã, melhora, né? é verdade. Então, são essas coisas todas. Certamente a gente vai criando pequenos algoritmos internos para tomar essas decisões, né? A gente vai descartando o porquê não, né? Não vou fazer por causa disso, não vou fazer ou vou fazer por causa disso, não. Mas aí, será que resolve, não resolve? Né? A gente tem um ABCDE, né? Em geral, quando as evoluções que a gente faz, a gente usa o ABCDE, ou seja, ácido básico, balanço hídrico, concentração e diluição, difusão, né, a parte de depuração e a parte eletrolítica. Então, em geral, a gente olha para esses 5 fatores, né, para tomar uma decisão se esse paciente precisa ou não dialisar. É óbvio que se tiver uma uremia gigantesca, né, é o caso extremo, em geral, esse paciente é crônico, não é um paciente agudo, tem uma ureia alta, uma creatinina alta, ou alguém fez ele chegar até lá ao longo de algum tempo de demora para entrar com esse paciente em suporte, né? Que são aqueles pacientes que dizem, olha, antigamente você falava, pô, a ureia acima de 100 é um mau prognóstico, aquele paciente que urina um pouco, aí você faz diurético, continua nutrindo, aí ele vai subindo ureia, etc, etc, fica pernatrêmico com ureia alta. E, por outro lado, tem aquele paciente que tem depuração. Hoje de manhã estava com uma depuração, ainda urinava urinava, tem 0,91, 1,5 de creatinina, uma coisa que pela depuração não tem problema, mas todos os outros fatores têm algum impacto. Então, a gente geralmente checa esses 5 pontos, né, para a tomada de decisão do, da, da, da decisão de dialisar ou não dialisar. E, eventualmente, você fala assim, olha, acho que amanhã não vai passar, tá mais ou menos, ou
né? Se não melhorar, vou dar 12 horas, vou dar 24, dependendo do paciente, você dá, olha, vou dar mais 6 horas, vou olhar de novo. Passa de manhã, de tarde, vou dar mais uma olhada para ver como é que ele evoluiu, se urinou, não urinou. E eu acho que essa também é uma necessidade que às vezes a gente perde a chance de estar na hora certa, que é reavaliação, sabe? Reavaliar os mesmos parâmetros, se está tendo melhor ou está tendo piora, né? Para poder indicar. Que eu vou te falar que talvez seja o grande problema daquilo que você comentou lá no início, né? Da tal da externa. De Uhum. você chega, passa, prescreve uma diálise, muitas das vezes você não está nem convicto daquela necessidade, mas você não vai voltar ali por questões logísticas e você perde o timing de quem realmente importa, né? Que é o timing Uhum. daquela pessoa, daquele indivíduo, onde eventualmente você vai fazer algo que além de não ajudar pode atrapalhar, né, Beth? Então acho Pode que ser isso que você iatrogênico. comentou, cara, assim, isso que você colocou eu acho fundamental, essa coisa de você ter um time que está olhando para aquele indivíduo ali e olhar para o armamentário que você tem e usar a favor dele, né? E não simplesmente porque você vai tratar aquele papel, né? Aquele exame que está alterado. Então, peraí, tem, tem, o seu Zé merece ser tratado como uma pessoa única e não como mais um que tem uma ureia de 160. É muito diferente isso. Eu acho que é por isso que é importante o trabalho de equipe, né? Conversar com a terapia intensiva para que a gente não entre, ou o nefrologista não chegue dentro do CTI para dialisar, né? Que, mas para opinar, para saber que está assim, que daqui a pouco pode piorar e que talvez precise entrar em algum momento, mas que pode ser que melhore, mas para dividir a decisão, né, do que vai ser feito. Eu acho que se existe essa relação com a terapia intensiva, e aí eu digo que muitos médicos da equipe, né, são intensivistas da própria terapia intensiva, né, onde eles estão vendo os pacientes. Então, isso faz diferença. Né? Isso aí Então, vira uma cultura, né, Beth? Você exatamente. cria uma cultura ali dentro. Durante muitos anos eu fui intensivista e era o nefrologista que passava no dia seguinte. Então, isso vai criando uma cultura, você vai deixando um pouco de você ali dentro, né? Isso faz toda a diferença. Ô, Beth, Uhum. queria te perguntar uma coisinha a respeito de dose. Do ponto de vista prático, vocês fazem algum tipo de cálculo para saber dose efetiva de que você está entregando de diálise? Ou é basicamente aquele olhar no todo, paciente barra exames, para falar, não, tá bom. Não, a gente calcula aí em CVVHD, que a gente tem feito com membrana de Raikkoff, a gente tem feito 25 ml por quilo para esses pacientes. Mas quando o paciente é muito grave, às vezes a gente faz mais no início e depois ajusta. Né? Uhum. Durante muito tempo, antes das membranas adsortivas estarem disponíveis, a gente, apesar da baixa evidência científica, né, do ponto de vista de trial clínico, a gente usou altos volumes para os pacientes graves, né, Alto num quanto, Beth? modelo. Hã? Alto quanto? Ah, em torno de 40 de, mais ou menos uns 50 ml por quilo. Ah, Obviamente, quando o paciente era muito pequeno, permitia um pouco mais, né? Mas a gente fazia hemofiltração, né, com esses altos volumes em pulso, né? A gente fazia durante 6 horas e continuava com a contínua. Mudava a membrana, mudava tudo e fazia. E assim, de forma muito gritante, a gente viu muitos pacientes diminuírem doses de aminas. Então, embora o trial clínico não mostre isso em termos de mortalidade, a gente viu uma resposta muito clara em alguns pacientes, né? E a gente sabe, assim, o paciente melhorava na primeira, ele tinha alguma chance, obviamente, se não melhorasse, a gente
dificilmente esse paciente ia melhorar na segunda ou na terceira. E a gente fazia 3 dias assim, e depois e mantinha contínua, né? E o objetivo é o que a gente tem feito, né, com membranas adsortivas no momento. Com as restrições que a gente tem, porque não tem a disponibilidade em todos os hospitais, né? Nem todos os hospitais têm a possibilidade de usar a membrana adsortiva. Então, a gente, infelizmente, não pode usar para quem a gente acha em todos os lugares, né? Mas eu sou muito, assim, eu acho que a gente, com relação ao trial clínico, né? Eu acho que a gente sempre também tem que olhar, embora seja desenhado para não ter bias, eu acho que a própria não seleção é um bias, muitas vezes, né? Quando a gente hiperseleciona o doente à beira-leito para uma determinada terapia, eu acho que às vezes a gente tem uma resposta e quando a gente vê as coisas no trial clínico, a gente não vê essa resposta, né? Mas, obviamente, assim, atualmente a gente não está fazendo por conta até das membranas que tem essa possibilidade, né? E você falou, a questão do trial é o seguinte, principalmente num cenário tão complexo igual é a terapia intensiva, por mais que você às vezes consiga uma determinada melhora com uma diálise, por exemplo, às vezes você falta na parte hemodinâmica, às vezes você falta no ventilador, né? Então às vezes você não vai Exatamente. conseguir. E a questão é saber qual que é esse paciente, né? Qual que é o OLE ali que você vai conseguir, vale aquele investimento total ali, porque tem uma chance real. Talvez a gente caminhe para isso com um pouco de saúde digital, igual você bem falou, né? De algoritmos, de inteligência artificial, E talvez alguns dando... marcadores mais específicos, né? Que a Sim. gente consiga definir essas populações um pouco melhor. Eu acho que sim, eu acho que a gente não tem ainda isso tão fácil assim, né? Para dosar, por exemplo, IL-6 é uma questão, né? Então, tem muita coisa que é limitado mesmo pela limitação do processo da saúde, né? Não é, enfim. Ô, Beth, nosso tempo voou. Eu queria te Nossa, agradecer enormemente. Bate-papo, assim, faltou só o cafezinho, o pão de queijo. Mas muito obrigado. Queria obrigada a deixar, você, Neto. agradecer também quem esteve aqui com a gente, convidar para os dias 24 e 25 no Sheraton Leblon. Vamos estar lá, eu, doutora Elizabeth, Eduardo Rocha, Fernando Lucas, mais uma turma da pesada. Pazelli confirmou comigo, vai estar lá conosco falando a respeito de ultrassom point of care. Tá aí o Du, grande abraço aí, Du. Vamos estar lá nos dias 24 e 25, uma imersão sensacional, que é o Nefro Expert, falando de temas nefrológicos de uma maneira muito prática e também de temas fora da caixa. Vamos falar de gestão, de marketing, de finanças, de movimento. Vai ter um grande educador físico lá ensinando a gente como nos movimentar e como ensinar também os nossos pacientes o que fazer. Tenho certeza que vai ser sensacional. Se você quiser participar, as vagas são limitadas. Eu tenho ainda algumas vagas para esse primeiro lote. Clica no link que está na bio ou manda direct para a gente, que a gente vai ter o maior prazer de responder. Beth, muito Obrigada, obrigado. Foi bom Neto. demais. Fica com Deus. Em breve nos vemos aí nessa cidade maravilhosa. Valeu, Até gente. já. Forte abraço. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau.